Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Amém. Tome seu assento aí, glorificando o nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida essa noite. Amém. Quando começou o culto, eu pensei que Jesus tinha arrebatado a igreja e nós tinha ficado, irmão. Eu pensei. Mas acho que ainda não, né? Acho que ainda não arrebatou a igreja, porque não tinha nada, ninguém aqui dentro, irmão. Nós estávamos entre uns 3, 4 aqui. Ainda falei, acho que Jesus voltou e a gente ficou, gente. Mas graças a Deus ainda não foi a hora. Amém? Você que tem a sua Bíblia... não, pera aí, vamos devagar, né? Tem os avisos lá para nós? Tá no ponto, não? Tá? Então põe para nós lá. Vamos rapidamente dar os avisos. Estamos orando, 21 dias de oração, começamos no dia 1º de agosto e vamos até o dia 21 de agosto orando e intercedendo, amém, irmãos? Que você esteja junto conosco orando e buscando mais o Senhor. Nossos próximos, nosso brechó ia ser sábado, transferimos ele, de manhã, a hora que a gente levantou, o tempo estava meio estranho, né? A gente optou por não fazer e acabou que deu um dia bom. Para a gente ter a segurança de que ia ser um dia bom, a gente preferiu adiar ele, transferir ele, então ele vai ser no próximo sábado, se o tempo estiver bom, firme, seco, com sol, ele vai ser no próximo sábado, das 8 às 16. Nós temos também nosso encontro de casais, dia 16 de setembro, os casais podem nos dar os nomes, amém? Nos procurem, nos dê o nome lá para a gente se organizar certinho, organização. Tem um custo de R$50 por casal, que é para o hambúrguer que vai ter ali, não tem nada de lucro para a igreja, apenas para cobrir o custo que a gente vai ter do hambúrguer, amém? Mais algum? Quarta-feira, nossa escola bíblica às 20 horas, amém, irmãos? Amém? Você está vivo? Dá um amém, amém. Os pais que estão conosco hoje aqui, se puderem se colocar de pé rapidamente, todo aquele que é pai. E aí, os irmãos pegam lá, o pessoal preparou uma lembrancinha lá para os pais, nós vamos entregar. Entrega aí, o Arthur hoje é o missionário, responsável pela entrega. Eu vi que é um pente ali, para quem tem cabelo é bom, né, irmão? Para mim já não tem mais muita utilidade o pente quase para mim, tá indo, né? Já tá no finalzinho. Mas para quem tem cabelo, tá bom. Ah, tem o Osés aqui, o Osés é pai agora, ó. Tem que ganhar o pente aqui também, ó. Amém? Nós vamos orar pelos pais também. Amém? Se os pais puderem fechar os olhos, para ficar de pé, nós vamos orar, interceder pelos pais. Oremos ao Senhor então. Senhor, nós queremos orar nessa noite, Senhor, colocando a vida de cada pai que aqui está, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor conceda da sua graça, do seu favor, da sua misericórdia, Senhor, da sua sabedoria, Senhor. Que o Senhor continue dirigindo a vida de cada um desses homens, para que eles conduzam as suas casas, as suas famílias, os seus filhos, Senhor, diante da Tua presença, para viverem uma vida para a Tua glória, Senhor. Que o Senhor, Pai, abençoe a vida de cada um deles aqui nessa noite, Senhor. Que o Senhor dispense do Seu favor e da Sua misericórdia, Senhor. Abençoa eles, Senhor, para essa missão maravilhosa que o Senhor concedeu a cada um deles, que é de criar filhos para a glória do Teu nome, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre a vida de cada um, pedindo, Senhor, o Teu favor sobre a vida de cada um, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode tomar o seu assento e abrir a sua Bíblia comigo em Efésios. Abra a sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4. Nós vamos iniciar o capítulo 4 de Efésios hoje. Chegamos na metade da carta de Efésios. E agora nós vamos sair um pouquinho da teoria para a prática. É o que Paulo vai fazer a partir do capítulo 4 de Efésios. Efésios no capítulo 4. Nós vamos hoje falar sobre 4 fatos importantes que nós devemos saber ou entender sobre a unidade na igreja. Então qual que é o nosso alvo hoje aqui? Falar sobre a unidade na igreja. A unidade do corpo de Cristo.
de como a igreja deve andar, ou como a igreja deveria andar. E essa mensagem vai ser dividida em duas partes, por causa que ela se tornaria muito comprida e muito cansativa se a gente fizesse ela apenas numa noite. Então a gente vai, desses 4 fatos importantes aqui, a gente vai falar de 2 no culto dessa noite, e se Deus permitir, nós vamos falar dos próximos 2 fatos no culto do próximo domingo. Efésios 4, no versículo 1, nós vamos ler até o 16, para entender o contexto, mas nós vamos ir hoje até o versículo 6 apenas. Acompanhe comigo a leitura. Efésios 4:1 diz assim: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva, por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem: quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que Ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém? Nós temos 16 versículos, mas nós vamos hoje nos ater apenas nos 6 primeiros aqui. Se você puder, irmão, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome por mais uma noite, por mais um domingo que nós podemos estar, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, reunidos como igreja para louvar o Teu nome, Senhor, adorar quem Tu és, Senhor, e ouvir a Tua santa palavra, Pai. Que no nome de Jesus o Senhor possa falar com a Sua igreja essa noite, Senhor, quebrantar os nossos corações, nos edificar, Senhor, através da Tua palavra. Assim, Senhor, nós nos submetemos a Ti e pedimos que o Senhor faça para a glória do nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Então nós vamos falar hoje sobre 2 dos 4 fatos importantes sobre a unidade. Se tem algo, irmãos, que eu acho que eu creio que nós precisamos compreender mais, é a questão da unidade da igreja, de como a igreja deve andar em unidade, em união. Só que para entender o que a igreja deve andar em unidade, a gente precisa entender o que é unidade. E muitas vezes a gente não entende o que é unidade, não sabe o que é unidade, e por isso a gente não consegue viver a unidade na igreja. Unidade, irmãos, eu vou falar mais para frente, mas não é uniformidade. Quando nós pensamos em unidade, nós achamos que todo mundo precisa ser igual, que todo mundo precisa pensar igual. E isso é impossível, irmãos, dentro de uma igreja. É impossível que 30, 40, 50, 300 pessoas pensem do mesmo modo. Se unidade for pensar todo mundo o mesmo pensamento, é impossível viver em unidade. Só que unidade não é isso. E Paulo ele vai deixar claro um pouco para nós sobre o que é unidade. Nós encerramos Efésios 3 no último domingo, irmãos.
E Efésios, ele tem 6 capítulos. Até o capítulo 3, Paulo ele doutrinou a igreja. A partir do capítulo 4, Paulo ele vai levar isso para a prática, para a aplicação. Ele doutrinou a igreja até o capítulo 3 e agora ele vai exortar a igreja. Ele vai convocar a igreja a praticar tudo aquilo que ele ensinou nos 3 primeiros capítulos. Então veja bem, todas as cartas de Paulo, elas contêm esse equilíbrio. A teologia e vida, a doutrina e dever. E na carta de Efésios não é diferente. Nos 3 primeiros capítulos ele falou sobre a doutrina, sobre as nossas riquezas, sobre Cristo ter nos elegido, sobre Cristo ter nos reconciliado, sobre a obra de Cristo em nosso favor. Só que agora nos 3 últimos capítulos, Paulo ele vai falar sobre o dever, sobre as responsabilidades que nós temos em Cristo. Porque é muito bom, irmãos, a gente saber que é abençoado, né? É bom, né? Dizer Jesus fez, Jesus me abençoou, Jesus me salvou. Só que a gente precisa entender que a gente também tem responsabilidades para com o que Cristo fez conosco. E é sobre isso que Paulo vai falar agora. A palavra que dirige e que é a palavra-chave do capítulo 3 em diante é andar. Sabe o que nós mais vamos ver Paulo falando a partir do capítulo 4? Andai, andem desse modo, vivam desse modo. Essa é a palavra-chave nos 3 últimos capítulos. Paulo ele vai falar sobre andar em unidade, no texto que lemos. Ele vai falar sobre andar em pureza, em Efésios 4:17 em diante. Ele vai falar sobre andar em harmonia e sobre andar em vitória. Então a palavra-chave a partir de agora é andar. Ele doutrinou e ele diz: agora vocês precisam praticar tudo o que aprenderam. Vocês precisam andar. Paulo, irmãos, ele conecta doutrina com vida, quando ele usa a palavra portanto, a primeira palavra que ele usa no capítulo 4. Quando Paulo diz assim, portanto, ele está fazendo uma ponte aqui, com tudo o que ele ensinou até o capítulo 3, com o que ele vai começar a ensinar agora a partir do capítulo 4. Essa palavra, portanto, ela faz uma ponte. Paulo ele faz uma ponte ao usar essa palavra. Ele faz dizendo assim, olha, eu ensinei, a partir de agora vocês precisam fazer isso. Portanto, a partir do que eu ensinei, vocês precisam andar desse modo. E que modo a igreja precisa andar? Do modo digno da vocação com a qual foi chamada. Paulo ele faz essa ponte no versículo 1. Veja bem, irmãos, a vida é consequência da doutrina. A minha vida e a sua vida, elas são consequências da doutrina. A doutrina é a base da vida. Sabe o que você vive? Firmado naquilo que você crê. Sabe o que dirige a sua vida? A sua crença. Sabe o que dirige a sua vida? Os princípios que regem a sua vida. No que você crê, conforme o que você crê, você vai andar. Quais são as doutrinas que você crê? Essas doutrinas, elas vão dirigir a sua vida. A doutrina, irmãos, é a base da vida. A vida é consequência da doutrina. Veja bem, todo mundo que está vivendo errado, o problema dele é de teologia, porque ele está crendo errado. Se eu creio errado, eu vivo errado. Se eu compreendo errado, eu vivo errado. Se eu entendo errado o que a palavra de Deus ensina, eu vou viver errado o que a palavra de Deus ensina. Vida e teologia, elas estão ligadas, essas duas coisas, irmãos. A vida é consequência da doutrina. A doutrina é a base da vida. Então veja bem, por que é tão importante conhecer doutrina? Porque isso dirige a nossa vida. Quem é Jesus para você? A forma que você enxerga Cristo é a forma que você vai viver. O que é a igreja para você? A forma que você enxerga a igreja é a forma que você vai tratar ela. Quem são os irmãos para você? A forma que você enxerga os irmãos e a forma que você vai tratar eles. E tudo isso parte da doutrina. Tudo isso parte da teologia. Então veja bem, doutrina é importante, irmão. Doutrina é importante. Doutrina é de extrema importância para a sua vida. Palavra, conhecimento, a verdade de Deus. Eu trabalho com um pessoal, irmãos, que eles são evangélicos também. Só que eles são evangélicos de uma outra linha evangélica. E eles têm uso e costume, e eu respeito muito eles, são crentes, nada contra o que eles fazem. Só que eles acham que aquilo é uma doutrina, e isso não é uma doutrina. Isso é um uso e costume.
é uma norma que determinadas igrejas tomam e abordam. O que é doutrina? O que a palavra ensina? Doutrina é palavra, irmãos. Doutrina é ensinamento. Doutrina é teologia, e por isso é importante para a sua vida. Por isso é importante para a igreja. Por isso é importante que você conheça. Veja bem, eu vou colocar uma citação, nós vamos ter duas hoje, e eu vou colocar a primeira delas agora. Eu não, né? O pessoal da mídia. Veja bem, essa citação ela é um pouquinho extensa, e ela está dividida em duas partes. Mas preste muita atenção aqui. A vida cristã não se fundamenta na ignorância, mas sim no conhecimento. E quanto maior nossa compreensão da doutrina bíblica, mais fácil será cumprir os deveres bíblicos. Então, quanto mais eu conheço corretamente, mais fácil fica de eu fazer o que é correto. Quanto maior a minha compreensão da doutrina bíblica, mais fácil será cumprir os deveres bíblicos. Quando as pessoas dizem, talvez você já escutou isso aqui, não me venha falar de doutrina. Eu não quero saber desse negócio de doutrina, eu não quero saber desse negócio de teologia, não me venha falar disso, deixe-me viver como um cristão. Quando as pessoas vêm dizer isso, sabe o que se está fazendo? Revelando sua ignorância acerca da maneira de o Espírito Santo operar na vida de um cristão. Então veja bem, irmãos, pessoas que dizem, eu não quero saber de doutrina, eu não quero saber de teologia, eu não quero saber disso, eu quero apenas viver. A pergunta é, viver com base em quê? Viver com um fundamento firmado aonde? Viver com as convicções partindo da onde? Não, eu vivo como um cristão. Não vive, porque se você não conhece as doutrinas, não tem como você viver como um cristão, irmão. É impossível. Não me venha falar de doutrina. Sabe o que está revelando? Ignorância, porque o Espírito Santo, ele opera a partir da doutrina. Ele opera a partir da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele opera a partir das Escrituras. Então não tem como nós, não queremos a doutrina, não queremos a palavra. Passa para a segunda parte para mim, faz favor. Uma confissão semelhante de ignorância é dizer, as convicções não são importantes. O que importa é viver de maneira correta. Claro que as convicções são importantes, pois elas determinam nosso comportamento. Quem fala isso é o Warren Wiersbe, comentando a respeito dessa questão de doutrina e teologia. Então veja bem, o que importa não são as convicções, o que importa é viver de maneira correta. Não, irmãos, as convicções são muito importantes, porque se você não é convicto naquilo que a palavra de Deus ensina, você não vai conseguir viver aquilo que a palavra de Deus ensina. E veja bem, irmão, sabe qual um dos maiores problemas? Nós vivemos um tempo onde os crentes não têm mais convicção daquilo que está escrito. Eles dizem, não precisa ser convicto. Eu vivo da minha maneira, vivo de maneira correta. Não, irmãos, nós precisamos ter convicção, e convicção na palavra de Deus. Nós precisamos estar convictos no que cremos, para viver corretamente o que cremos. Veja bem, pessoas convictas, elas incomodam, irmãos. Porque pessoas convictas, dificilmente elas são removidas da sua maneira de viver. Dificilmente elas são removidas do que elas creem. Então veja bem, se você for alguém convicto a respeito do Evangelho, você vai incomodar a maioria das pessoas, principalmente os evangélicos. Os evangélicos, eles ficam um pouquinho incomodados com quem, com quem é convicto naquilo que crê. Porque a maioria dos evangélicos tem convicções que não partem das Escrituras. A maioria dos evangélicos, eles têm uma fé que não está fundamentada nas Escrituras, que está fundamentada no Cristo que eles criaram a partir do seu pensamento, no Deus de amor, no Deus de graça, no Deus que ama todo mundo e acolhe todo mundo. Então veja bem, se você quiser ser, irmão, alguém mal visto pelas pessoas, seja convicto no que a palavra de Deus diz. Seja convicto, fique sempre com o que a Escritura diz. A Bíblia ensina assim, eu sou convicto nisso. Porque é isso que vai, irmãos, moldar o seu comportamento. É isso que vai moldar a sua forma de viver. Nesses 16 versículos que lemos, Paulo ele vai abordar basicamente a unidade dos crentes em Cristo. Ele vai falar sobre a unidade, sobre como a igreja anda em unidade, sobre como os cristãos devem perseverar para manter a unidade, sobre como a unidade é importante na vida da igreja. E veja bem, meus irmãos, como é importante a gente compreender melhor essa palavra. Como é importante a gente compreender o que é unidade.
Qual a importância da unidade para a igreja? Paulo ele vai relatar aqui 4 fatos importantes. Hoje nós vamos abordar 2 deles apenas. Nesses 2 primeiros que nós vamos abordar, Paulo ele vai trazer uma melhor compreensão sobre isso. Então veja bem, a unidade é importante. Paulo vai falar sobre 4 fatos importantes da unidade. Nós vamos abordar 2 no culto de hoje, preste atenção. Nós vamos abordar os 2 primeiros no culto de hoje. Pastor, qual é o primeiro fato importante para entender sobre a unidade na igreja? A graça da unidade. A primeira coisa que nós precisamos entender para compreender como viver em unidade é compreender a graça da unidade. Olha o que diz do verso 1 ao verso 3. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível, olha esse verso 3 aqui, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Então o primeiro fato que Paulo vai abordar é sobre a graça da unidade. Paulo está falando sobre unidade, não sobre uniformidade. A unidade, irmãos, ela vem do interior. A unidade é uma graça espiritual. A uniformidade, ela é exterior. A uniformidade, ela vem da pressão de fora, da pressão de tornar todas as pessoas iguais, da pressão de fazer com que todas as pessoas pensem da mesma maneira, andem da mesma maneira, se vistam da mesma maneira, falem da mesma maneira. Isso não é unidade, isso é uniformidade. Nós somos diferentes uns dos outros. A unidade, ela vem do interior, ela é uma graça. A uniformidade, ela é resultado de pressão exterior. Essa unidade, ela não é imposta por força exterior. A unidade não acontece por coerção humana. Ela é uma obra de Deus, irmãos. Ela é uma obra que Deus faz no coração da pessoa. A unidade opera pela virtude do poder de Cristo que habita no crente. E a unidade, ela procede, irmãos, dentro da igreja, dentro do organismo da igreja. É daqui de dentro que a unidade procede, é aqui dentro que a unidade acontece, dentro do organismo da igreja. A unidade, irmãos, não é criada. Nós não criamos unidade. Nós precisamos criar a unidade aqui na nossa igreja, então vamos fazer um culto da unidade. Não vai rolar, porque a unidade não pode ser criada. Você não encontra em nenhum versículo aqui Paulo dizendo criem a unidade. Sabe o que Paulo diz no verso 3? Preservem ela, guardem ela, zelem por ela. É isso que Paulo vai falar no verso 3. Façam todo o possível para se manterem unidos, se dediquem, se esforcem para que a unidade seja preservada, conservada, mantida. A unidade, irmãos, não é criada, ela é preservada. A unidade já existe por obra de Deus, não por obra do homem. Ela é construída pelo Deus triuno e não pelo homem. E Paulo vai falar, olha, é necessário que vocês lutem para que essa unidade seja mantida. É necessário que vocês trabalhem, perseverem para que a unidade do Espírito seja mantida no vínculo da paz. E aí você pode perguntar, pastor, é bem legal isso aí que você está falando, mas é bem difícil viver assim. É bem difícil, irmão. Se tem uma coisa que é difícil, é trabalhar pela unidade, para preservar a unidade, para manter a unidade. Talvez essa seja a maior dificuldade das igrejas, inclusive da nossa, irmãos. É uma missão dificílima. Trabalhar pela unidade na igreja é algo difícil. Só que Paulo vai falar como isso é possível. Ele vai nos mostrar aqui, irmãos, 4 atitudes que nós precisamos ter para perseverar e preservar a unidade na igreja. 4 atitudes básicas, mas que, irmãos, elas são muito duras para nós. São coisas que nós sabemos na maioria das vezes e não fazemos. São coisas que nós conhecemos, mas na maioria das vezes não praticamos.
Paulo vai falar sobre 4 atitudes para a preservação da unidade da igreja. Pastor, o que eu tenho que fazer para preservar a unidade na igreja? Anote isso na capa da sua Bíblia. Anote no seu caderno de esboço, anote. O que eu faço para preservar a unidade na igreja? Primeira coisa, haja com humildade. Seja humilde. Sabe como a unidade na igreja ela é mantida? Quando nós agimos com humildade. Olha o que Paulo vai dizer no verso 2, apenas a parte A. Ele vai dizer assim: sejam sempre humildes. Como nós podemos manter a unidade na igreja, preservar ela, trabalhar por ela, agindo com humildade? Sendo humildes, agindo de forma humilde. E nesse contexto que Paulo escreve aqui, irmãos, a humildade era desprezada. Os romanos, eles desprezavam a humildade. Alguém que era humilde era alguém que era desprezado, era alguém que não tinha valor algum. Ser humilde, irmãos, era sinal de fraqueza, trazia um sentido de baixo, de vil. O que era considerado grande dentro daquele tempo? A grandeza da alma, o orgulho próprio. E aí Paulo vem e diz: olha, para que a unidade seja mantida, sejam humildes. A humildade era algo fraco, e sabe aonde ela se torna uma virtude? Em Cristo. Quando Cristo vem, Cristo ele torna a humildade uma virtude. A partir de Cristo, a humildade ela se tornou uma virtude. A vida e morte de Cristo foram serviço e sacrifício, sem se preocupar com a reputação. Cristo vem, sabe o que Cristo faz? Ele pega a humildade que era sinal de fraqueza e transforma numa virtude, numa qualidade. Em Cristo a humildade se tornou uma virtude, irmãos. O humilde, irmãos, preste atenção, não está nem aí para a sua reputação. O humilde não está nem aí se estão falando dele ou não. O humilde ele não está preocupado, irmãos, em descer. Ele não está preocupado em voltar atrás. Foi isso que Jesus fez. Por isso que a humildade se torna uma virtude em Cristo. Olha o que vai dizer Filipenses 2,6, põe para nós. Filipenses 2,6. Olha o que vai dizer: embora sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Põe o verso 7. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano quando veio em forma humana. Então veja bem, pastor, como nós preservamos a unidade na igreja? Agindo com humildade. A humildade que Cristo tornou uma virtude. Como cristão, nós somos chamados a seguir os passos de Cristo. E a humildade, irmãos, ela ocupa uma parte insubstituível no caráter cristão. Você já parou para notar que se a gente fosse mais humilde, vamos falar de igreja, se a gente fosse mais humilde, a gente teria bem menos problema na igreja? Você já parou para notar que a maioria dos problemas que acontecem dentro das igrejas são por orgulho, por vaidade? Por que há diversos problemas dentro das igrejas? Por causa do orgulho, por causa da vaidade. Porque as pessoas, elas não querem fazer o que Cristo fez, se humilhar. Elas não querem descer, elas querem ter a última palavra. Só que se nós queremos preservar a unidade, nós vamos ter que agir com humildade, irmãos. Nós vamos ter que ser pessoas humildes. Como cristãos, nós temos que seguir os passos de Cristo, e a humildade ela ocupa um lugar. A humildade representa pôr Cristo em primeiro. Olha isso aqui, pastor, o que é humildade? É pôr Cristo em primeiro, é pôr o próximo depois de Cristo, e é pôr o seu eu em último. O que é ser humilde? Cristo em primeiro, o meu próximo depois de mim e eu por último. Só que na maioria das vezes é eu primeiro, eu segundo e eu terceiro. E se tiver um quarto, eu boto eu também. Quando deveria ser Cristo, o próximo e eu. A maioria de nós é eu e eu.
A humildade é pôr Cristo em primeiro, irmãos. É pôr o próximo após Cristo, é pôr nós em último lugar. Quando nós olhamos para Cristo, Cristo ele se apresenta como alguém manso e humilde. Mateus 11:23. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Cristo ele se apresenta como manso e humilde de coração. Quando nós olhamos para a primeira bem-aventurança de Mateus 5, é: bem-aventurados os humildes. Cristo era manso e humilde. A primeira bem-aventurança era ser manso e humilde. E o que nós precisamos aprender? Nós precisamos aprender a ser mais humildes. Todos nós. Nenhum de nós, irmãos, está livre disso. Nenhum de nós atingiu a perfeição. Nenhum de nós é 100% humilde, não. Todos nós precisamos aprender a ser mais humildes. Todos nós precisamos aprender a agir com mais humildade. Todos nós que estamos aqui. Todos nós precisamos agir com mais humildade. E veja bem, há 3 coisas que nos ensinarão a ser mais humildes, ou que nos ensinam a ser mais humildes. Há 3 coisas que nos ensinam como ser pessoas mais humildes. A primeira delas: nós só vamos ser humildes quando nós tivermos o conhecimento de quem nós somos. Sabe quando nós vamos agir com mais humildade? Quando nós sabemos quem nós somos. E quem nós somos? Quem nós somos, irmãos? Nós somos pó. Nós viemos do pó e nós vamos voltar para o pó. É isso que nós somos. Nós somos pó, viemos do pó, voltaremos para o pó. Nós não somos nada, irmãos. Nada. E porque nós não somos nada, nós deveríamos nos tornar mais humildes, agir com mais humildade. Nós deveríamos lembrar que nós viemos do pó e que o pó nós vamos voltar para lá. Nós somos pó, irmãos. Nós não somos o que os pregadores, os coaches, os pregadores da prosperidade dizem que nós somos. Não, nós somos pó. Nós vamos voltar para o pó. Nós viemos do pó. Só que muitos de nós acham que não. Muitos de nós acham que são pessoas boas, perfeitas. Não, nós somos pó. Nós somos pó, viemos do pó, voltaremos para o pó. Essa é a nossa realidade e nós deveríamos ter isso claro na nossa mente. Porque se nós entendemos que viemos do pó e voltaremos para ele, nós vamos começar a agir com mais humildade, irmãos. Nós vamos começar a viver de forma mais humilde. Quem sabe que veio do pó e voltará para o pó não pode ser orgulhoso. Não tem como continuar orgulhoso. Como eu aprendo a ser humilde? Além de você ter conhecimento de quem você é, além de eu ter o conhecimento de quem eu sou, eu preciso ser confrontado com a vida de Cristo à luz das exigências de Deus. Como eu aprendo a ser mais humilde? Olhando para Jesus, vendo quem Jesus é, olhando para os atributos de Jesus. E quem Jesus é? Jesus é santo, Jesus é puro. E sabe qual o desafio de um cristão? Imitar a Jesus. Jesus é santo, então eu preciso ser santo. Jesus é puro, então eu preciso ser puro. Só que para mim imitar Jesus, eu vou precisar ser humilde. Eu vou precisar descer. Eu vou precisar de humildade. Sabe qual a terceira maneira que nós podemos aprender a ser humildes? Reconhecendo que somos criaturas totalmente dependentes de Deus. Sabe como nós aprendemos que somos humildes? Sabendo que se Jesus tirar o nosso fôlego agora, não vai 30 segundos, nós empacotemos aqui, irmão. E tem que chamar o IML para carregar nós. Sabe como nós aprendemos a ser mais humildes? Sabendo que nós dependemos de Deus. Que sem Deus nós não somos nada. Que se Deus tirar o nosso fôlego de vida, acabou, irmãos. Acabou, não consegue mais contar história, o orgulho acaba, sabe? O ego acaba, tudo acaba. Nós aprendemos a ser mais humildes, olhando para Deus, reconhecendo que somos criaturas totalmente dependentes de Deus. Irmãos, nós não podemos viver um minuto sequer sem o cuidado de Cristo, nem um minuto. Você não vive um minuto sem o cuidado de Cristo. Se Deus tirar a misericórdia, acabou, irmão. Se Ele tirar a misericórdia agora, acabou. A gente gosta de ser orgulhosão, porque eu faço, porque eu aconteço, porque eu sou, porque não. Se Jesus tirar a misericórdia agora, acabou, irmão, acabou. Não fica nem para contar história.
Acaba, encerra a história, encerra o trabalho, irmãos. Nós precisamos nos lembrar que se as misericórdias do Senhor não se renovassem a cada manhã, tinha acabado, irmão. Já era. Tinha finalizado o nosso tempo aqui. Nós não podemos viver um minuto sequer sem o cuidado de Cristo. Veja bem, nosso dinheiro, nossa saúde, nossos amigos, nada pode nos salvar, nada. Dinheiro, amigo, fama, ego, nada pode salvar você, irmão. Nada. Veja bem, nada pode salvar você, nem o seu dinheiro, nem os seus amigos, nada. Sem Cristo nós não somos nada. Veja bem, irmãos, Cristo é o nosso exemplo máximo de humildade. Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele foi obediente até a morte de cruz. Nós precisamos entender que sem Ele não somos nada. Como nós trabalhamos para preservar a unidade da igreja? Agindo com humildade, sendo mais humildes, procurando imitar a Cristo. Segunda maneira, ou segunda atitude que nós temos que ter para preservar a unidade na igreja, além de agir com humildade, nós precisamos agir com mansidão. Como nós preservamos a unidade da igreja? Agindo com mansidão. Olha o que vai dizer ainda no verso 2, na parte B. A minha tradução, ela simplifica muito. Ela diz: sejam sempre humildes e amáveis. Na sua tradução certamente vai falar algo a respeito de ser manso, ou tenham mansidão. Como nós mantemos e preservamos a unidade da igreja? Agindo com mansidão. Quando nós olhamos para a mansidão, o que a gente pensa? Mansidão é voz aveludada, meu amado, ai meu querido. E a gente olha para pessoas que têm a voz aveludada e a gente diz: que pessoa mais mansa. Só que veja bem, Jesus era manso e humilde, e diz que um dia ele chegou e virou a banca dos mercadores dentro do templo, e ele era manso. Nós achamos que mansidão é fraqueza, e alguém sabe, ai que pessoa mais mansa, olha. Só que mansidão não tem nada a ver com fraqueza, irmãos. Mansidão não tem nada a ver com você ser, sabe, fraco. A palavra grega para mansidão não traz o sentido de fraqueza. A palavra grega para mansidão, ela traz sentido de poder sobre controle. Sabe quem é o manso? É aquele que sabe que tem poder, mas ele tem domínio sobre o poder que tem. Ele tem controle sobre o poder que tem. Ele não é fraco. Ele sabe que tem poder, mas ele tem controle. Ele tem domínio. Ele consegue controlar o poder que tem. Isso é mansidão, é poder sobre controle. É poder sobre domínio. Não é fraqueza, não é falar manso, não. É poder sobre domínio. É Jesus. É Jesus, ele sendo manso, e na hora que precisou, ele usa o seu poder e vira a banca dos mercadores no templo. É poder sobre domínio, é poder sobre controle. Uma pessoa mansa, irmãos, é aquela que não insiste em seus direitos e nem reivindica a sua própria importância ou autoridade. Quem é o manso? O manso é aquele que não está cobrando seus direitos. Ele não está dizendo: agora eu sou pastor aqui e você tem que fazer o que eu mando. Não, esse não é o manso. Sabe o que a Bíblia diz? Que Abraão era um homem manso. Abraão era um homem de autoridade. Um dia há uma disputa entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Você conhece? Há uma disputa e eles entram num consenso que a terra era pequena demais para comportar o gado deles. Então Abraão, com autoridade, sendo líder, podendo dizer assim: eu vou escolher esse lado. Sabe o que ele faz? Ele diz: Ló, escolhe aí primeiro. Para onde você quer ir? Escolhe você para onde vai, que eu irei para o outro lado. Sabe o que é isso? Mansidão. É não reivindicar os seus próprios direitos. É não cobrar com base na autoridade. Essa é a pessoa mansa. Aquela que não insiste em seus direitos, nem reivindica a sua própria importância ou autoridade. Uma pessoa mansa, irmãos, abre mão dos seus direitos. Ela abre mão dos seus direitos.
ela prefere sofrer o dano, que é o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6. Sofre o dano. Se o irmão ele está pecando contra você em algo, devendo para você em algo, não vá para a justiça cobrar. Paulo está falando sobre isso em Coríntios 6. O litígio entre irmãos e irmãos estava levando os coríntios a irem à justiça, a irem às autoridades, para que as autoridades resolvessem o problema. E sabe o que Paulo diz? Não vai, sofre o dano. Sofre o dano, cara. Sabe, abre mão. Não fica reivindicando os seus direitos. Não fica cobrando aquilo que você tem que ganhar. Abre mão dos seus direitos. Sofre o dano. Só que o que nós estamos sempre fazendo é meu direito. Eu mereço isso. Eu não vou abrir mão. Eu não vou deixar de fazer. Veja bem, sabe qual o maior causador de problemas dentro das igrejas? Pessoas que estão buscando pelos seus direitos. Elas querem os seus direitos. Elas querem receber aquilo que elas pensam merecer. E sabe o que acontece? Litígio. Acontece disputa de irmão para irmão. Você já pensou se um irmão dentro da congregação fizesse algo para você e você dissesse: não, vou sofrer o dano, vou abrir mão disso aqui. É melhor eu sofrer o dano do que eu ficar lutando por isso. É melhor eu sofrer o dano do que eu ficar prejudicando todos que estão à minha volta. Só que a maioria das vezes, sabe o que acontece, irmão? Cabo de guerra. E a gente quer o mais forte vencer. O mais forte não é aquele que segura a corda até o fim, o mais forte é o que larga a corda primeiro. É diferente, irmão. Nós estamos muitas vezes tratando das coisas do Senhor como os ímpios tratam as coisas do mundo. Não, irmão, o padrão de Jesus é diferente do padrão do mundo. No padrão do mundo é quem fica com a corda até o final vence. Com Jesus não. Com Jesus é quem larga a corda mais rápido. É com quem abre mão dos seus direitos mais rápidos. É com quem diz: não, se é para sofrer, eu vou sofrer o dano. Fazer o quê? Acontece. Foi assim que Jesus ensinou. Jesus disse que era para mim sofrer o dano, então eu vou deixar os meus direitos de lado. Eu vou abrir mão daquilo que eu tenho por direito e vou sofrer o dano. Mansidão, irmãos, é poder sobre controle. É uma virtude daqueles que não perdem o controle. Quem é a pessoa mansa? A pessoa mansa é aquela que controla o seu temperamento. Ela sabe que ela é explosiva, mas ela fica ali, ela consegue conter o seu temperamento. Sabe quem é a pessoa mansa? É a pessoa que controla os seus impulsos. A pessoa mansa é a pessoa que controla a sua língua. É a pessoa que controla os seus desejos. E sabe como nós preservamos a unidade na igreja? Agindo com mansidão. Controlando, irmãos, o nosso temperamento, o nosso impulso, a nossa língua, os nossos desejos. Não, mas eu sou assim, quando eu estouro. Não deveria. Não poderia. Não, mas eu sou assim, quando vem as coisas para falar, eu falo. Não deveria. Não poderia. Deveria agir com mansidão. Deveria ter domínio próprio, controle sobre a língua, controle sobre as atitudes, controle sobre o temperamento. Quando a gente compara, irmãos, a mansidão com a humildade, a gente pode aprender que a pessoa mansa, ela pensa bem pouco nas suas reivindicações pessoais. O manso ele não está pensando em reivindicar o que ele tem por direito. Ele pensa bem pouco nisso. Quando a gente olha para a pessoa humilde, ela pensa bem pouco em seus méritos pessoais. Como nós preservamos a unidade da igreja? Agindo com mansidão, em segundo lugar. Como nós preservamos a unidade da igreja? Em terceiro, agindo com paciência. Se você quer preservar a unidade dessa igreja, seja paciente. Seja um homem paciente. Seja uma mulher paciente. E coisa mais difícil de conseguir fazer. Ser paciente, irmão, é uma luta. É algo que só Deus pode nos dar graça para fazer. E a gente só vai conseguir, irmãos, preservar a unidade agindo com paciência. É o que Paulo vai dizer ainda lá no verso 2: tolerando pacientemente. Sejam pacientes. Como a unidade da igreja é mantida? Quando a gente age com paciência. E o que é a paciência? Paciência é a atitude de nunca revidar. Quem é o paciente? É o que não revida. É aquele que
Estão falando e ele não revida. Estão batendo e ele não revida. Estão criando problemas e o que ele está fazendo? Ele não revida. A paciência é a atitude de não revidar. É de não dizer assim, fez para mim, eu vou fazer igual. Deu para mim, eu vou dar igual. Se me empurrar, eu empurro. Se me derrubar, eu derrubo. Não, irmãos, a paciência é a atitude de nunca revidar. É você apoiando uma face da outra. Não, mas aí depois que eu dei as duas já era, pastor. Aí vai chegar a minha vez de dar. Não. Se já deu um lado, dá o outro. Se já deu o outro, dá de novo. Por isso que é difícil, irmãos, agir com paciência. Porque para agir com paciência você vai ter que deixar de revidar. A palavra grega usada aqui para paciência quer dizer aguentar. Olha isso aqui. Quando Paulo diz seja paciente, essa palavra aqui ela tem um sentido específico aqui. Ela quer dizer assim, aguente com paciência pessoas provocadoras. Aguente as pessoas provocadoras com paciência. A palavra grega usada aqui é a firme paciência no sofrimento ou infelicidade. Sabe o que Paulo está dizendo assim? Vai ter pessoas provocadoras aí no meio da igreja. Elas vão provocar você. E quando elas provocarem você, sabe o que você faz? Seja paciente, não revide. Não revide. Ele está escrevendo, lembrando, ele está escrevendo para a igreja. E ele está dizendo, seja paciente. Haverá pessoas provocadoras. Não, pastor, mas é a igreja. É a igreja, mas há. É na igreja, mas acontece. Há pessoas provocadoras, irmãos. Há pessoas que elas não vão gostar de você. Há pessoas que elas não vão gostar de uma atitude sua e elas vão achar uma maneira de provocar você. E veja bem, você tem duas opções. Ou você revida, ou você não revida. Só que veja bem, quando você revida, você se iguala à pessoa. Quando você responde na mesma moeda, você se iguala a ela. Mas quando você é paciente, não revida, você está demonstrando o fruto do Espírito já na sua vida, trabalhando, se desenvolvendo. Pessoas vão provocar, irmãos. Isso vai acontecer dentro da igreja, fora da igreja, em tudo que é lugar. E a questão é, nós precisamos agir com paciência. A paciência é você poder se vingar, mas não querer. Sabe? Quando você diz assim, eu vou me vingar. Agora me surgiu uma oportunidade de pagar na mesma moeda que fizeram para mim. Mas porque você é paciente, o que você faz? Não faz nada. Você não paga na mesma moeda. Você não revida. Você apenas faz o que a Bíblia ensina. Não pague o mal com o mal. Não pague na mesma moeda. Haja com paciência. Quando alguém caluniar você, não revide. Quando alguém se levantar contra você, não revide. Quando alguém criticar você em alguma coisa, não revide. Não revide, irmão, seja paciente, não pague o mal com o mal, pague com o bem. Seja diferente, irmão. Quando você tiver a oportunidade de se vingar, nunca faça isso. Essa é a pessoa que age com paciência. Ela tem a oportunidade, mas não faz. A pessoa paciente é aquela que aguenta o insulto, sem amargura, sem lamento. Ela aguenta o insulto, ela aguenta a calúnia. E por isso, irmão, que igreja, cristianismo, evangelho, ele requer muito de nós. Porque hora ou outra você vai ouvir insultos, amém? Hora ou outra alguém vai afrontar você. Hora ou outra você vai ouvir coisas que não precisava ouvir. Mas veja bem, ouça e ouça. Não se amargure por isso, não fique triste por isso. Apenas haja com paciência, sem amargura, sem lamento. A quarta atitude que nós temos que ter para preservar a unidade na igreja: nós devemos agir com um amor que suporta os irmãos. Sabe como a unidade da igreja é preservada? Agindo com um amor que suporta os irmãos. Ou como Paulo diz ali, sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. A palavra suportar aqui, irmãos, não é aguentar o outro com paciência inabalável, mas é servir de amparo para ele.
Sabe? É você servir de suporte para o outro. É você ter um ombro para o outro, ajudar o outro, suportar as fraquezas do outro. Quando você ver o seu irmão pecando, é você suportar ele em amor. Você ser suporte para ele, amparo para ele. Fazer isso por amor, não por obrigação. Não porque você precisa fazer, dizendo assim, não, eu vou ajudar o irmão lá porque eu tenho que ajudar, é minha obrigação, é o meu dever. Não, é em amor, é ajudar em amor, é amparar em amor, é fazer com amor. Suportar em amor, irmãos, é a manifestação prática da paciência. Suportar em amor é ser brando com as fraquezas dos outros, não deixando de amar o próximo, nem os amigos por causa de suas faltas, ainda que talvez eles nos ofendam e nos desagradem. É você não deixar de amar, é você dizer, a pessoa pecou, ok, ela pecou, mas não deixe de amar ela porque ela pecou, assim como você peca, assim como eu peco, assim como todos nós pecamos, e assim como Jesus, Ele não nos abandona quando nós pecamos. A gente precisa, irmãos, aprender a conviver com as fraquezas dos outros, não aceitar elas, mas conviver e saber que pessoas vão errar, saber que pessoas elas vão pecar. Veja bem, irmãos, a unidade na igreja precisa ser preservada, ela precisa, e é o que Paulo diz: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Essa unidade ela precisa ser preservada. Nós precisamos preservar, irmãos, trabalhar para que ela seja mantida. E a palavra do Senhor, ela nos mostra que isso é possível. Ainda que a gente olhe e diz, pastor, é impossível andar em unidade na igreja. É possível, porque a palavra de Deus nos mostra como fazer isso. E o que nós precisamos fazer é pegar o que a palavra de Deus nos ensina, irmãos, e nos dedicar a viver isso. Nós devemos fazer o nosso melhor, nos esforçar, fazer todo o possível para que a unidade seja preservada. Se dedique para isso, faça tudo o que for possível, o que está ao seu alcance e o que não está ao seu alcance. Trabalhe para que a unidade seja preservada. Se alguém buscar contender com você, irmão, não contenda, não contenda. Se alguém quiser briga com você, não brigue, não discuta, não faça nada, apenas se mantenha fazendo aquilo que a palavra de Deus ensina, agindo com humildade, com paciência, com mansidão, suportando uns aos outros em amor. Se alguém tentar contender com você, faça tudo o que for possível para que isso não aconteça. Se você for desprezado e odiado, não faça o mesmo, não pague com a mesma moeda. Veja bem, é difícil fazer isso? É difícil? Quem aqui acha que é difícil fazer isso que eu falei aqui? Quem aqui acha que é difícil agir com humildade, com paciência, com mansidão e suportando uns aos outros? É muito difícil. A gente fala e parece que é simples. Não, não é simples. É dificílimo, irmãos. Por isso que Paulo diz, olha, façam todo o possível, se esforcem para que isso aconteça. Isso é muito difícil, irmãos. Quando a gente fala de agir com humildade, agir com paciência, agir com mansidão, sabe o que muitos vão pensar? Eu sou crente, mas não sou bobo. Eu sou crente, mas não sou bobo. Pisou no meu calo, vou pisar de volta. Se você pensa assim, irmão, você não é crente. Me desculpe, mas você não é crente. Não, mas eu sou crente, mas não sou bobo também. Veja bem, agir com humildade, agir com paciência, agir com mansidão e suportar uns aos outros não é ser bobo. Não, mas eu sou crente, mas eu não sou idiota também. Se me fizer, vai levar. Mas estão pensando o quê? Não sou tapete do diabo. A gente gosta daquele jargão pentecostal, né? Eu não sou tapete do Satanás. Ninguém vai pisar em mim. Ninguém vai dar na minha face. Não, eu não, comigo não. O pastor disse que tem que ser humilde. Não, se der em mim vai levar. Se fazer para mim, vou revidar. Não, irmãos. Você não é bobo quando age com humildade. Você não é um idiota quando é manso, quando é paciente.
Você não é alguém que está, irmão, fazendo algo de muito terrível quando você suporta outra pessoa em amor. Na verdade, irmão, quando você age com humildade, quando você age com mansidão, quando você age com paciência, quando você suporta outros irmãos em amor, essas atitudes, sabe o que elas demonstram? Que Cristo alcançou de fato o seu coração. Sabe, quando você age com humildade, sabe o que isso está demonstrando? Que de fato Cristo alcançou o seu coração. Sabe, quando você age com mansidão, com paciência, quando você suporta o outro, isso não está dizendo que você é alguém bobo, está dizendo que Cristo alcançou o seu coração. E porque Ele alcançou o seu coração, você consegue trabalhar e ser humilde quando necessário. Você age com mansidão, você age com paciência, você suporta os outros. Veja bem, você não é um idiota por fazer isso, faça isso, irmãos. Não deixe com que esses jargões evangeliqueis que dizem, olha, você não é crente, mas não é bobo. Não, se ser manso é ser bobo, irmãos, então seja um bobo. Mas seja um bobo que agrada ao Senhor. Porque quando você é humilde, você agrada ao Senhor, mas quando você é orgulhoso, você não agrada a Ele. Veja bem, se ser manso é ser bobo, então seja um bobo manso para a glória de Deus, irmãos. Porque quando você age com mansidão, o Senhor se agrada da sua mansidão. Mas quando você age, irmãos, no impulso, pagando na mesma moeda, certamente o Senhor não está sendo glorificado. Essa é a graça da unidade, irmãos. Essa é a forma que nós devemos trabalhar e buscar viver para preservar a unidade na nossa igreja. Agindo, irmãos, com humildade, agindo com mansidão, agindo com paciência, suportando uns aos outros, sendo paciente. Paulo ele vai falar de um segundo fato importante a respeito da unidade. Depois de falar da graça da unidade, Paulo ele vai falar sobre a base da unidade, ou o fundamento da unidade. Olha o que diz o verso 4, 5 e 6. Ele vai dizer assim: pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e em todos e vive por meio de todos. O que Paulo vai falar aqui é sobre a base da unidade, ou sobre o fundamento da unidade, ou sobre as doutrinas que nos fazem ser um em Cristo, que nos unem como igreja do Senhor. Veja bem, irmãos, tendo abordado a graça da unidade, Paulo ele passa a falar sobre o fundamento da unidade, sobre o que fundamenta a unidade na igreja. O que a gente tem visto diariamente são pessoas se esforçando para unir religiões de forma não bíblica, o que é chamado de ecumenismo. Então qual que é o esforço que nós vemos hoje? É as pessoas tentando unir as religiões, tentando unir o ecumenismo, o evangélico, o que vai lá no candomblé, o católico, o espírita, e dizendo, não, nós precisamos nos unir porque o nosso Deus, Ele é o mesmo. Não é o mesmo Deus. Nós não estamos unidos na mesma fé, nós não estamos unidos no mesmo corpo, nós não temos o mesmo Senhor, não temos o mesmo batismo, então nós não estamos unidos como irmãos. Só que o que nós vemos hoje é um trabalho, irmão, das pessoas para tentar unir as religiões. Eu não olho a Globo, irmãos, mas eu vi um trecho do final de uma novela que acabou agora, sexta-feira. Uma novela que ela trabalhou bastante para distorcer o evangelho, irmão. Tinha uma mulher lá, que ela era a atriz principal da novela, e ela era evangélica, cantava funk. Então ela ia na igreja e louvava o Senhor, e aí depois ela ia e cantava no baile funk. Como isso é atual para os dias que a gente vive. E essa mulher lá casou com um namorado dela, que era da religião afro. Aí no casamento dela o pastor fez a cerimônia do casamento. E depois da cerimônia do pastor, a mãe de santo do lugar onde ele frequentava estava lá, dando a bênção para o casamento. Ecumenismo. E sabe o que é isso? É a cultura, é a mídia, é o sistema desse mundo tentando dizer que isso é normal, que crentes e evangélicos eles são um, que crentes e pessoas que frequentam o candomblé são um. Não são, só que esse é o esforço das pessoas. Há um esforço de tentar unir as religiões de forma não bíblica.
E como isso acontece? Essas pessoas, elas dizem que a doutrina não importa. A doutrina não importa. O que importa é o amor. Afinal de contas, o amor venceu. Então o que importa é o amor. Doutrina não importa, o que importa é o amor. As doutrinas, elas têm que ser esquecidas, porque a doutrina divide. Mas o amor ele nos une. Então é assim que as pessoas têm trabalhado para unir as religiões. Não fale de doutrina, fale de amor. Doutrina divide, claro que doutrina divide. A doutrina sempre dividirá. A doutrina sempre trará divisão entre o que é certo e o que é errado, entre o que cremos e o que não cremos. Só que há essa tentativa de apagar a doutrina, de anular a doutrina, de esquecer a doutrina e de dizer, simplesmente temos que nos amar uns aos outros, porque afinal de contas o que importa é o amor. O amor é o que há de mais importante. Só que a gente olha para a Escritura, irmãos, sabe o que a gente vê? A gente vê que Paulo, ele não discute a unidade cristã antes de falar do Evangelho. Os 3 primeiros capítulos ele prega o Evangelho, ele anuncia o Evangelho, ele fundamenta a igreja. Depois que ele fundamenta a igreja na doutrina, na teologia, ele vem e fala de unidade, porque a unidade cristã está fundamentada na doutrina, ela está edificada sobre a doutrina. Toda unidade edificada sobre outra base que não a verdade bíblica é o mesmo que edificar uma casa sobre areia, é a mesma coisa. Toda unidade edificada, que é edificada não sobre a palavra, é uma casa construída sobre areia. No primeiro temporal, essa unidade vai por água abaixo, irmãos. Ela vai descer o morro abaixo. A unidade cristã está baseada na doutrina da Trindade. Isso fica muito claro aqui. Vai dizer, pois há um só Espírito, no verso 4. No verso 5 vai dizer que há um só Senhor. No verso 6 vai dizer que há um só Deus e Pai. Sabe aonde está baseada a unidade cristã? Na doutrina da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É ali que está fundamentada a unidade cristã. É ali que ela está baseada. Paulo, ele aponta aqui, irmãos, 7 realidades espirituais básicas que unem todos os cristãos verdadeiros. Então, o que une cristãos verdadeiros em todo o mundo? Os que estão aqui e os que estão espalhados por todas as igrejas em todo o mundo. As 7 verdades, irmãos, realidades espirituais que unem todos os cristãos em todo o mundo. A primeira delas, um só corpo. Há um só corpo, que é o que diz o verso 4, pois há um só corpo. Só existe uma igreja verdadeira. Só existe o corpo de Cristo, que é formado por judeus e gentios. Há uma única família nos céus e na terra. A segunda realidade, irmãos, é que há um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus é o que nos une, que nos traz como igreja do Senhor. É o mesmo Espírito que habita na vida de cada crente. Paulo vai dizer em Romanos 8:9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então há um só corpo, há um só Espírito, há uma só esperança que une todos os cristãos verdadeiros, que é o que vai dizer o verso 4 ainda. Pois há um só corpo, um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Que esperança é essa? A volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que esperança é essa? A volta de Cristo, quando os mortos em Cristo receberão um corpo de glória, quando os vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Nesse tempo, irmãos, todas as coisas serão restauradas, e então haverá novos céus e nova terra. A quarta verdade que une todos os cristãos verdadeiros é que existe um só Senhor, que é o que vai dizer o verso 5, há um só Senhor. E que Senhor é esse? É o Senhor Jesus Cristo, irmãos, que morreu por nós, ressuscitou e vive por nós, e um dia virá para nós. Há um só Senhor. E uma pergunta para você: você tem se submetido ao senhorio de Cristo, irmão? Há um só Senhor. O que une os crentes verdadeiros é que há um só Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Mas você tem se submetido ao senhorio dele? Falei sobre isso no último domingo. Cristo é o Senhor da sua vida. Cristo é aquele que governa os seus passos, que dirige quem você é.
Confessar o senhorio de Cristo é um grande passo na direção da unidade entre o seu povo. A quinta realidade é que há uma só fé. Olha o que vai dizer no verso 5 ainda: há um só Senhor e uma só fé. Essa fé, irmãos, é tanto o conteúdo da verdade que nós cremos, a palavra, como a nossa confiança pessoal em Cristo como Senhor e Salvador. Há uma só fé. O que une os cristãos verdadeiros é uma só fé. A fé na palavra, a fé nas Escrituras, a fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sexta realidade que une todos os cristãos verdadeiros, crentes verdadeiros, é que há um só batismo. E olha o que Paulo vai dizer ainda no 5: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Esse batismo que Paulo cita aqui, irmãos, preste atenção. Esse batismo que Paulo cita aqui é o batismo pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Então veja bem, se nós formos ler 1 Coríntios 12:13, vai dizer que nós somos batizados pelo Espírito em um mesmo corpo. Esse batismo que Paulo está falando aqui não é um método do batismo. Não é se o batismo ele é por aspersão, por imersão, por efusão. Paulo não está falando do modo como o batismo acontece. Não se trata do sacramento do batismo que a igreja administra. Quando Paulo está falando de batismo aqui, ele está falando da operação invisível dentro do coração da pessoa, que nós chamamos de regeneração. É o trabalhar do Espírito no interior da pessoa. Paulo não está falando aqui da forma do batismo, mas do sentido do batismo. Veja bem, pela forma do batismo há divisão na igreja. Então a igreja que batiza por aspersão, ela joga água na cabeça das pessoas. Há igrejas que batizam por efusão, eles viram uma caneca na cabeça da pessoa. Há igrejas que batizam por imersão, eles mergulham as pessoas. Então veja bem, há diferenças no método de batismo. E essas diferenças, elas trazem divisão. Há igrejas que batizam crianças, há igrejas que não batizam crianças. Há igrejas que são credobatistas, batizam apenas aqueles que têm condição de crer e professar a sua fé. Há igrejas que são pedobatistas, elas batizam crianças. E isso traz o quê? Divisão. Quando Paulo está falando aqui de batismo, ele não está falando sobre isso, porque ele está falando sobre a unidade da igreja. E ele está dizendo que há um só batismo e que nesse batismo há unidade. O batismo que Paulo fala aqui é esse batismo interior. O sentido do batismo, que é a nossa união com Cristo e a sua igreja. Dentro desse contexto de unidade, é isso que Paulo está falando. Há um só batismo. E todo cristão verdadeiro, ele foi batizado com o Espírito Santo. Veja bem, todo crente verdadeiro, ele já foi batizado com o Espírito Santo. Ele já foi introduzido pelo Espírito Santo no corpo. É assim que nós compreendemos o batismo. O batismo, irmãos, é ser colocado no corpo. Não, pastor, mas eu preciso ser batizado com o Espírito Santo para falar em línguas, Não, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Aí é diferente. É a plenitude que você precisa buscar. É buscar ser cheio do Espírito Santo. Paulo ainda vai falar sobre uma sétima realidade que une todos os crentes verdadeiros. E a realidade é que há um só Deus e Pai, que é o que diz no verso 6. Um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Deus é o Pai de toda a igreja, irmãos. De toda, da nossa e de todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo. Deus é o Pai de toda a igreja, tanto do céu como da terra. Deus é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Uma das grandes preocupações de Paulo é que os cristãos não rompam a unidade ao concordar com falsas doutrinas. Então sabe qual é a preocupação de Paulo? Ele está dizendo assim: a unidade ela tem uma base, a unidade ela tem um fundamento, e vocês têm que cuidar que em prol da unidade vocês não quebrem os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Então veja bem, a unidade ela tem um fundamento, e nós não podemos andar em unidade ferindo os fundamentos. Se para ferir os fundamentos nós vamos andar em unidade, essa unidade não é a unidade que o Senhor deseja de nós. E Paulo fala sobre isso preocupado com os irmãos para que eles não concordassem com falsas doutrinas. Então veja bem, vimos duas coisas: a graça da unidade e o fundamento da unidade. E o que nós podemos aprender até aqui, irmãos, sobre a unidade, é que a unidade é um propósito de Deus para a igreja. O que Deus deseja da igreja? Unidade.
Qual o propósito de Deus para a igreja? Unidade. Qual a oração de Jesus em João 17:3? Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e tu, Pai, somos um. Então o que nós podemos aprender até aqui é que a unidade é um propósito de Deus. Deus, Ele deseja que a sua igreja seja uma igreja que ande em unidade. Deus, Ele deseja que a nossa igreja aqui, irmãos, igreja local, a igreja Casa na Rocha, seja uma igreja que ande em unidade. Só que para andar em unidade nós vamos ter que abraçar tudo aquilo que nós falamos hoje aqui. E aí já é um desafio que nós temos. Aí já é a palavra de Deus nos desafiando a fazer aquilo que nós muitas vezes não queremos. Só que veja bem, esse é o propósito de Deus para a sua igreja. Deus, Ele deseja unidade na igreja. Ele deseja a unidade entre o seu povo, a unidade entre os membros do seu corpo. Irmãos, sabendo que a unidade é um propósito de Deus para a sua igreja, como eu e você estamos envolvidos nesse propósito? A unidade é um propósito. Deus deseja a unidade. Jesus orou para a unidade. Paulo está doutrinando a igreja, e essa carta de Efésios é uma carta eclesiológica. Ela fala sobre eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Paulo está falando que na igreja deve haver unidade. O propósito de Deus é a unidade. Como nós estamos envolvidos nisso? A pergunta que eu faço a você: você está envolvido com o propósito de Deus para a unidade da igreja? Você está envolvido com aquilo que é propósito de Deus para a sua igreja? Está envolvido com a unidade, envolvido no propósito da unidade? Você que está aqui hoje, irmão, que vem da sua casa para louvar o Senhor, para adorar a Ele, o que você tem feito para manter e desenvolver a unidade na nossa igreja local? O que você tem feito para manter a unidade aqui? O que você tem feito para desenvolver a unidade aqui? A unidade é um propósito de Deus. O que você tem feito como membro do corpo dessa igreja para desenvolver a unidade aqui? O que você tem feito para manter a unidade nesse lugar? De que forma você tem se empenhado? De que maneira você tem se colocado para trabalhar em prol da unidade na nossa igreja? Você que está aqui hoje, você trabalha pela unidade ou contra a unidade da nossa igreja? Como você tem trabalhado? Você tem buscado trabalhar pela unidade, para que a nossa igreja cresça em unidade, para que ela seja uma igreja unida, segundo os princípios bíblicos? Ou você tem trabalhado para que ela não seja uma igreja unida? Você é quem ajunta ou quem espalha? Quem é você aqui? Quem é você na igreja Casa na Rocha, meu irmão? Quem é você que congrega aqui nesse lugar? Você é aquele que está juntando ou aquele que está espalhando? Você é aquele que está trabalhando para que a unidade cresça, ou você é aquele que está trabalhando para que a unidade não aconteça? Jesus diz: olha, aquele que não ajunta com nós, ele espalha. Mas aquele que está juntando com nós, ele não espalha. Quem você é aqui? Você está trabalhando para juntar pessoas, para desenvolver a unidade, ou você está trabalhando para espalhar? O que você tem feito para que a unidade cresça aqui? Tem trabalhado para agregar ou para espalhar? Você tem buscado, meu irmão, preservar a unidade da igreja, agindo com humildade, agindo com mansidão, agindo com paciência, suportando os irmãos em amor? Você tem perseverado e preservado nisso? Veja bem, quando o irmão é arrogante com você, como você age? Com arrogância, ou você não paga na mesma moeda? Você responde a ele com humildade? Você suporta o seu irmão em amor? Você suporta as falhas dele, os pecados dele? Porque é isso que vai nos fazer crescer aqui em unidade, irmão. É a gente suportar uns aos outros em amor. É a gente agir com humildade com os irmãos. É a gente agir com mansidão com os irmãos. É a gente agir com paciência com os irmãos. Veja bem, se há um lugar que nós vamos aprender, irmãos, a ser manso, paciente, humilde, irmão, é a igreja. A igreja, ela vai nos ensinar, e veja bem, nós vamos aprender ou na boa ou forçado. Se a gente não aprender a ser humilde, paciente, manso, de livre e espontânea vontade, Jesus vai trabalhar em nós, irmão. Ele vai botar uns irmãos atribulados do nosso lado, sabe? Ele vai botar uns irmãos assim, difícil da gente lidar, e ali Ele vai forjar o nosso caráter, ali Ele vai forjar as nossas vidas, ali Ele vai nos fazer
perseverar e preservar a unidade da igreja. Mas você, irmão, tem trabalhado para isso? Você tem buscado agir com humildade, com mansidão, com paciência? Dessas 4 virtudes, em qual delas você mais precisa crescer? Dessas 4 virtudes, qual delas você mais precisa desenvolver? Será que você não precisa crescer em humildade? Será que eu não preciso crescer mais em humildade? Será que você não precisa ser uma pessoa mais paciente, mais mansa? Será que eu não preciso disso? Qual dessas 4 virtudes você mais precisa crescer? Qual dessas 4 virtudes você mais precisa desenvolver? Pastor, eu preciso ser mais humilde. Então ore ao Senhor e diga: Senhor, me capacite a ser um homem mais humilde. Senhor, me capacite a ser uma mulher mais humilde. Eu preciso ser mais manso. Então ore a Deus. Ore e diga a Deus: eu preciso ser mais manso. Trabalha no meu coração, Senhor. Trabalha na minha vida, me faz um homem manso. Me faz como Moisés, Senhor. Sabe, um homem manso. Me faz como Jesus, um homem manso, uma mulher mansa. Eu preciso aprender a suportar mais os irmãos em amor. Senhor, trabalha na minha vida. Ore sobre isso, irmão. Se você sabe que precisa crescer em uma dessas virtudes, ou nas 4, ore por elas. Só que se prepare. Se prepare. Quando você começar a orar, Deus começará a trabalhar. E veja bem, Deus, quando trabalha, Ele usa pessoas para trabalhar. Ele vai usar pessoas para trabalhar na minha vida, irmão. Ele usa muitas aqui. Oh, meu Deus. Ele usa bastante gente para trabalhar na minha vida. Ele vai usar bastante gente para trabalhar na sua vida. Quando você orar por dizendo: Deus, me dá paciência, se prepare. Ele vai mandar um irmãozinho abençoado para trabalhar a sua paciência, sabe? Você vai estar lá e ele vai começar a trabalhar. E aí você vai começar a dizer: meu Deus do céu, que pessoa mais tribulada. Aí lembre que você orou para Deus dar paciência para você aprender a lidar com paciência com as pessoas. Ore sobre aquilo que você precisa crescer, sobre as virtudes que você precisa crescer, mas fique atento, que Deus não usa a parede. Deus não trabalha na sua igreja através do piso. Ele trabalha na sua igreja através de pessoas. É pessoas que Deus usa para trabalhar e quebrantar o nosso coração. Veja bem, esse irmão, essa pessoa, muita gente diz assim: não, esse irmão aqui está me perseguindo. Não, ele é uma ferramenta de Deus para a sua vida. Não, mas aquela irmã, meu Deus, que irmã atribulada. É uma ferramenta de Deus para trabalhar no seu caráter, para forjar você, para ensinar você a ser mais manso, mais humilde, mais paciente, sabe, alguém mais longânimo, que é a palavra que Paulo usa para suportar. Qual dessas virtudes você precisa crescer, meu irmão? Ore para que Deus capacite você a isso. Ore a Deus para que Ele dê essa graça a você. Eu estou orando. Tipo assim, orar por isso é orar para problema, entendeu? Você quer orar para solução, mas quando você ora e diz: Deus, me ensina a crescer em paciência, é a mesma coisa dizendo: Deus, envia problema. Envia bastante problema que eu quero crescer em paciência. E Deus vai enviar, irmão. Deus, me ensina a ser manso. É como se tu estivesse orando assim: Deus, envia problema para mim. Porque é isso que vai acontecer. Deus vai criar situações, vai colocar pessoas. Ele vai colocar você em situações diversas para ali trabalhar o seu caráter, para ali fazer você crescer nessas virtudes. Irmão, você entende que precisa estar firmado nessas 7 realidades espirituais, que são o fundamento da graça, o fundamento da unidade, que somos um só corpo, uma só esperança, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Você entende que você precisa estar com a sua vida firmada nisso? Veja bem, meus irmãos, nós precisamos de forma ativa, irmãos, trabalhar pelo crescimento e pela preservação da unidade. Isso não acontecerá por acidente. Veja bem, nós não vamos crescer em unidade na nossa igreja por acidente. Isso acontece intencionalmente. Nós precisamos ser ativos, intencionais e trabalhar pela preservação e crescimento da unidade da nossa igreja. E esse não é um trabalho só do pastor, esse é um trabalho seu. É um trabalho do corpo, é um trabalho da mão, é um trabalho do pé, é um trabalho do cotovelo, é um trabalho do joelho, é um trabalho do corpo de Cristo. Juntos nós precisamos trabalhar para crescer em unidade. Põe para nós, irmãos, a segunda citação. Charles Spurgeon, olha o que ele diz: Satanás sempre odiou a comunhão cristã. Desde que a união é a força,
ele faz seu melhor para te convencer a viver longe da comunhão da igreja. Então veja bem, sabe quem odeia a unidade? O diabo. O diabo odeia a unidade. Satanás odeia a igreja, irmãos. Ele odeia a comunhão da igreja. Ele odeia a unidade da igreja. Sabe quem mais trabalha para destruir a unidade e a comunhão da igreja? O diabo. O diabo, irmãos, está trabalhando diariamente para acabar com a comunhão da igreja, para acabar com a unidade da igreja. Ele sempre odiou a comunhão cristã, porque ele sabe que quando a igreja está andando em unidade, a igreja está avançando. Ele sabe que quando a igreja está andando em unidade, a igreja está crescendo. Ele sabe que quando a igreja está andando em unidade, o reino de Deus está avançando sobre o reino das trevas. Então o que ele faz? Ele trabalha incansavelmente para destruir a unidade da igreja. E veja bem, ele não trabalha aparecendo no meio da igreja como Satanás. Assim como Deus trabalha através de pessoas, o diabo também trabalha através de pessoas. Satanás também usa pessoas para destruir a unidade da igreja, irmãos. Satanás também usa pessoas para destruir a comunhão da igreja. Assim como Deus está operando e trabalhando através de pessoas, o diabo também trabalha através de pessoas. Ele é um espírito, ele precisa de corpos para trabalhar. E sabe como ele trabalha? Ele trabalha através de pessoas, através de homens, através de mulheres, com um objetivo: destruir a unidade da igreja, destruir a comunhão da igreja. Então veja bem, meu irmão, cuidado para não emprestar os seus ouvidos a Satanás. Cuidado para não dar espaço a Satanás na sua vida. Cuidado para não usar a sua boca como um instrumento para Satanás e para a destruição da unidade da igreja. Veja bem, cuide quem você ouve, cuide o que você fala, cuide com quem você fala. Satanás, ele está furioso, não com a nossa igreja, mas com a igreja do Senhor. Ele trabalha ferozmente para destruir a unidade cristã, irmãos. Ele está trabalhando diariamente, incansavelmente. Ele é o maior inimigo da igreja. Ele luta ferozmente para destruir a unidade da igreja. Não empreste seus ouvidos a ele. Não empreste. Não empreste, irmãos. Quando alguém vier falar mal da igreja para você, ou você é alguém que ama a igreja, ou você é alguém que odeia ela. Não existe meio termo. Quando você senta em roda de escarnecedores para falar mal da igreja, você está dizendo que não ama a igreja. Quando você senta em roda de escarnecedores para difamar a igreja, eu não falo da nossa igreja, eu falo de qualquer igreja cristã que está fundamentada nas bases da fé cristã. Quando você senta em uma roda e escarnece da igreja, fala mal da igreja, você está emprestando os seus lábios, os seus ouvidos a Satanás. E você está dizendo: eu não amo a igreja, eu não trabalho pela unidade da igreja, eu não estou disposto a dar a minha vida pela igreja. Então veja bem, meu irmão, não empreste seus ouvidos ao diabo. Quando alguém vier falar mal da igreja, defenda a igreja, irmão. Eu não estou falando da placa da nossa igreja, entenda bem, estou falando da igreja. Defenda a igreja. Quem ama a igreja, defende a igreja. Quem ama a igreja, dá a vida pela igreja. Quem ama a igreja não senta na roda dos escarnecedores que falam mal da igreja, irmãos. Veja bem, não empreste seus ouvidos a Satanás. Não seja um instrumento, irmãos. Não seja um instrumento do diabo para a destruição da unidade da igreja. Irmãos, que Deus em sua graça nos capacite a crescer em unidade como parte do corpo dele aqui. Que Deus nos dê graça para que a gente cresça em unidade aqui. Para que Deus nos desperte para isso. Para que essas virtudes, elas de fato façam parte das nossas vidas. Que a gente se torne uma igreja, não uniforme, mas uma igreja unida para a glória do Senhor. Que a gente cresça nessa unidade, como parte do corpo de Cristo aqui. Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, nos capacite. Que Ele nos capacite a trabalhar pela preservação da unidade da igreja. Que Ele nos capacite a trabalhar, a agir para a preservação, para o crescimento da igreja local, da unidade na igreja local. Irmão, que você seja um cristão. Que você seja um cristão que deseja ver a igreja crescendo em unidade. Sabe, que você seja um cristão que ama a igreja, irmão. Que diz assim: eu amo a igreja, eu quero ver a igreja crescendo, eu quero ver a igreja avançando, eu quero ver a igreja crescendo em unidade, eu quero ver a nossa igreja crescendo em unidade. Eu quero ver os meus irmãos agindo com humildade, eu quero ser um irmão que vai agir com humildade.
Eu quero ver os meus irmãos agindo com paciência, mas eu também quero ser um irmão que age com paciência. Eu quero ver os meus irmãos agindo com mansidão, mas eu também vou ser um irmão que age com mansidão. Eu quero ver os meus irmãos suportando aos outros em amor, mas eu também vou ser um irmão que vai suportar os outros em amor. Que você seja esse crente, irmão. Um crente que vai trabalhar, que vai lutar, que vai zelar pela unidade da igreja. Que você seja um instrumento de Deus para a preservação da unidade da igreja. Que você seja uma ferramenta de Deus para que a unidade da nossa igreja, ela cresça, ela seja mantida, ela seja preservada. Que você, irmão, seja capacitado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que eu seja, que todos nós que aqui estamos estejamos, irmãos. Veja bem, a unidade é propósito de Deus. Deus deseja que a sua igreja cresça em unidade. Deus deseja que nós, como igreja local, sejamos uma igreja unida, irmãos. Então que Deus nos capacite a isso. E que a gente intencionalmente busque isso também. Amém, meus irmãos? Amém? Próximo domingo a gente vai falar sobre a segunda parte dessa mensagem. Nós vamos falar sobre os dons da graça e sobre o crescimento também da unidade. Os dons da unidade e o crescimento da unidade. Ia ficar muito extenso hoje, então hoje nós demos uma encurtada para a semana que vem também não deixar maçante para os irmãos. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé. Que Deus, por sua graça, nos capacite, irmãos. Porque sem a graça de Deus é impossível nós andarmos em unidade. Sem a graça do Senhor é impossível nós vivemos tudo aquilo que falamos hoje aqui. Mas que Deus, em sua graça, venha sobre nós essa noite, venha sobre o seu coração, venha sobre a sua vida e desperte você a esse amor, a esse cuidado, a esse zelo pela igreja. Que o Senhor, na sua graça, desperte você para ser alguém que vai preservar a unidade da igreja, vai trabalhar por isso, vai zelar por isso, vai buscar a isso. Os irmãos vão ministrar um louvor e nós vamos orar, irmãos, pedindo a Deus que nos capacite a isso, pedindo a Deus que nos dê mais humildade, mais mansidão, mais paciência, pedindo a Deus que nos ensine a suportar uns aos outros em amor. Se você puder, irmãos, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor juntos, você aí no seu lugar, sobre tudo que nós comunicamos ao seu coração essa noite. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. A unidade é um propósito do Senhor para a sua igreja. A unidade é um propósito do Senhor para a nossa igreja local. Que esse seja o desejo do seu coração aqui essa noite, irmão. O desejo de ver a igreja crescendo em unidade. O desejo de ver a graça da unidade sendo manifesta no nosso meio. Os dons da graça, os atributos da graça, as virtudes da graça. Que você trabalhe, preserve pela unidade da igreja, irmãos. Ore ao Senhor essa noite. Ore pedindo que Ele desperte em você, dê a você as virtudes necessárias para que você seja alguém que vai preservar, trabalhar pela unidade da igreja local. De olhos fechados, ore ao Senhor por um instante, irmão. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu.
todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu, eu sou teu. Que o Senhor nos capacite. Santo, Que o Senhor nos capacite. incomparável, Que o Senhor nos faça mais humildes, mais mansos, mais pacientes, mais longânimos. Que Deus, pela sua graça, por meio do seu Espírito, que nos capacite a viver de modo digno com a vocação a qual fomos chamados. Que Deus nos faça homens e mulheres mais humildes. Que Deus nos faça homens e mulheres mais pacientes. Que Deus, pela sua graça e misericórdia, nos faça homens e mulheres mais mansos. Que Deus nos ensine a suportar uns aos outros em amor. Que nós venhamos a buscar viver de modo digno com a vocação que fomos chamados. Que o Senhor, por sua graça, nos ajude a preservar, a trabalhar pela unidade da sua igreja. Senhor, nós oramos sobre a tua palavra essa noite, Senhor. Nós oramos que o Senhor capacite-nos a isso, Senhor. Nós reconhecemos o quão difícil é, Senhor, viver dessa maneira, agir dessa maneira, andar da forma que a tua palavra exige de cada um de nós. Nós sabemos que sem a sua graça é impossível, Senhor. Por isso nós suplicamos a ti essa noite, Pai, que a tua graça seja derramada sobre nós essa noite, Senhor. Que o Senhor, através da sua graça, nos capacite, Senhor. Nos capacite a viver de modo digno, da forma que o Senhor nos chamou. Senhor, que a nossa igreja cresça em unidade, Senhor. Que os nossos irmãos trabalhem pela preservação da unidade. Faz-nos humildes, faz-nos mansos, faz-nos pacientes, faz-nos longânimos. Espírito Santo de Deus, nós suplicamos, quebranta o nosso coração, quebranta o nosso ego, transforma o nosso caráter. Que Cristo seja o nosso modelo, que Cristo seja o nosso alvo, que assim como Ele se humilhou, que assim como Ele era manso, que assim como Ele era paciente, que assim como Ele era amoroso, que assim nós venhamos buscar a ser, Senhor. Eu oro no nome de Jesus te pedindo, capacita-nos, Senhor. Capacita os nossos irmãos que estão aqui, Senhor. Fortalece-nos nas áreas em que eles estão falhos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor, para que sejamos uma igreja que cumpra o teu propósito, Senhor. Nós oramos, Senhor, nessa noite. Nós te glorificamos, Senhor. E nós nos submetemos, nós colocamos na dependência do Senhor, Pai. Que o Senhor faça, que o Senhor opere, que o Senhor trabalhe em nossos corações para isso, Senhor. Assim nós oramos, Senhor. E assim nós cremos que acontecerá. Assim nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Se você puder, meu irmão, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Amém, irmãos. Amém. Que você preserve e trabalhe pela unidade da igreja local e pela unidade da igreja do Senhor. Ame a igreja, irmãos. Ame a igreja local. Eu sempre falo, Jesus amou a igreja e nós temos que amar o que Jesus ama. Jesus ama a igreja e nós temos que amar a igreja, irmãos. Ame a igreja. Trabalhe pela unidade dela. Veja bem, Jesus amou a igreja mesmo sabendo que ela era cheia de problemas. Então os defeitos da igreja não são uma desculpa para nós deixarmos de amar a ela. Ame a igreja. Trabalhe pela unidade dela. Faça a parte dela. Dê a vida por ela, irmão. Faça isso. Viva dessa maneira. O Senhor se agradará muito de nós. Nós amamos a sua igreja aqui nessa terra. Amém, meus irmãos? Antes de nós ir embora, vamos contribuir. Se você tem seu dízimo, a sua oferta, se você vai fazer isso essa noite, sai do seu lugar agora, irmão, e faça isso em nome de Jesus. Minha vida em ti, tu és meu fundamento, e eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Glória a Deus. Lembrando então, quarta nossa escola
bíblica, venha fazer parte. Sábado nosso brechó, se Deus quiser vai dar pra gente fazer, vai dar tempo bom, a gente vai poder ter o nosso brechó também. Não tem mais nada, né? Tudo certo, né? Ah não, sexta-feira a gente não botou aqui, é sexta, né? Dia 16, né? Sexta-feira a gente vai ter nossa reunião de homens. A gente esqueceu de pôr o aviso aqui, mas está lá nas nossas mídias lá. Os homens, sexta-feira a gente vai estar às 20 horas aqui, compartilhando uma palavra, fazendo alguma coisa para comer, que a gente sempre faz alguma coisa para comer e ter comunhão, e também tendo um tempo de trocar ideia, conversar e ter um tempo de comunhão com os homens, amém? Os homens às 20 horas na igreja aqui, algo bem simples, não é culto, é uma reunião, é algo bem diferente do que acontece aqui, é algo mais espontâneo assim, não é um culto em si, amém? Todos os homens são convidados, tragam outros homens, venham estar conosco, é um tempo abençoado para os homens também, amém, irmãos? Amém. Estenda sua mão para cá, vamos orar pelas ofertas, depois nós vamos orar despedindo os irmãos. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por cada oferta, cada dízimo, cada contribuição que tem entrado na tua obra, Senhor, na tua casa, que entrou aqui essa noite, Senhor. Pai, que o Senhor nos dê zelo, Senhor, sabedoria, Senhor, pelo dinheiro que o teu povo tem confiado aqui nesse lugar, Senhor. Oramos que o Senhor abençoe, Senhor, a vida do teu povo que tem sido fiel para com a tua obra, Senhor. Pai, faça-os prosperar. Que eles escolham, Senhor, cada semente que eles têm lançado, Senhor. Que eles desfrutem da tua fidelidade, Senhor. Que eles vejam que o Senhor é um Deus fiel, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, te pedindo a tua bênção sobre cada um deles, Senhor, no nome de Jesus. Oramos que o Senhor conduza também, Senhor, teu povo de volta aos seus lares. Que eles tenham uma semana abençoada, Senhor. Que eles possam sair daqui essa noite, Senhor, tocados, transformados, Senhor, impactados pela tua palavra e decididos a viver o que a tua palavra exige de nós, Senhor. Que o Senhor os abençoe, as suas vidas, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, Senhor. Que o Senhor os guarde debaixo da tua potente mão durante essa semana que se inicia. E que acima de tudo, Senhor, eles vivam para a tua glória, Senhor, onde quer que eles estejam. E o teu nome seja glorificado, Senhor. Assim nós pedimos a tua bênção sobre o teu povo, Senhor, no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um agora e para sempre. E todos digam: se você puder, irmão, aplauda Jesus. Dê a paz para esse irmão que está próximo de você. Nós estamos despedidos, irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe, uma boa semana a todos.